As comunidades envolvidas no explicar com reformular a empiricidade de objeto. Comunidade de enunciação e construção da representação, projeto, comunidade de instanciamento, produção, comunidade de laboratório, comunidade de fabricação, comunidades de logística. Os elementos de imagem que fazem o sujeito, nas proposições mostradas na figura, note que há uma proposição para cada analogia da sucessão de analogias. E assim, há uma coleção de sujeitos. Essa comunidade habita uma rede de interações, como aqui o diagrama C de Paul-Baran ilustra. O observador, na comunidade temos uma coleção deles, até mesmo um diferente a cada objeto análogo ou analogia. O ouvinte, como dizia Maturana, uma outra coleção deles, pode ser um diferente para cada objeto análogo ou analogia, da sucessão de analogias. E interagentes em rede de interações, novamente outra coleção deles, um grupo para cada analogia. O compromisso entre observador, ouvinte e interagentes de construir uma nova representação para a empiricidade objeto das operações de explicar com reformular. No ponto 3, a decisão de prosseguir. No ponto 4, o acordo sobre o resultado obtido como representação. No ponto 3, caminho da construção da representação, o momento das operações em que o observador, ouvinte e interagentes em rede assumem o compromisso de construção de uma nova representação para a empiricidade objeto do explicar com reformular, com o operar a ela atribuído pelo observador. No ponto 4, caminho da construção da representação, o momento das operações em que observador, ouvinte e interagentes em rede atingem um acordo sobre a aceitação da representação construída como bom modelo ou imitação para a empiricidade objeto, dando por realizado o compromisso assumido. Na construção de uma representação para a empiricidade objeto complexa, há, no caso geral, ou no caso geral pode haver, um conjunto completo desses elementos, não necessariamente os mesmos, um para cada analogia, correspondente a cada operar, já que a cada uma das analogias corresponde uma proposição. Note que a transferência de informação entre o modelo do lado direito da figura, essa maneira moderna de conhecer empiricidade, e o diagrama C de Paul-Baran é parcial. A paleta de ideias ou elementos de imagem que constituem o diagrama C de Paul-Baran, nós, ocupados por interagentes e relacionamentos entre eles, é pequena. A parcialidade de transferência, entre outros motivos, se dá porque não há espaço no diagrama C para a noção de objeto definido por suas propriedades sim originais e sim constitutivas, e, portanto, para o que seja mudança no modo de ser fundamental da empiricidade objeto. E são esses elementos que determinam o que seja a forma de produção, o operar entre dois modos de ser fundamentais diferentes e os elementos de suporte na experiência ao operar de cada forma de produção.
obtidos com a interveniência do sujeito no lado direito da figura. Então, no diagrama de Paul-Baran, não há possibilidade de definição do que seja o objeto e o sujeito, que são fundamentais no lado direito da figura. O que nos permite visualizar uma comunidade de criação, de construção ou de projeto, isto é, de busca por origens, condição de possibilidade e generalidade dentro de limites, da nova representação, objeto da operação de explicar com reformular a empiricidade do objeto, tendo como elemento organizador o operar inicial e seguintes sobre a sucessão de analogias das quais se compõe a representação. O propósito dessa comunidade de criação de uma representação, objeto de explicar com reformular, existente no caminho da construção dessa representação, é compor as formas de produção, isto é, dotar de suporte na experiência os operários das analogias que compõem a sucessão de analogias e que dão suporte às formas de produção. Essa coleção de elementos de suporte aos operários pode ser simplesmente selecionada do repositório caso já exista nele, ou caso não existam ainda, esses elementos de suporte devem ser desenvolvidos, aceitos, incluídos no repositório e depois selecionados para cada forma de produção. Assim, os elementos de suporte aos operários vislumbrados para a empiricidade de objeto são consequência, vêm depois da realização com sucesso das operações de criação, projeto, da nova representação, estas também com elementos de suporte na experiência. A comunidade de criação é a coleção de sujeitos das proposições cujos predicados têm as analogias da sucessão de analogias com operários semelhantes aceitáveis como atributos e as respectivas formas de produção como verbos. Essas operações, das quais resultam os elementos de suporte na experiência das formas de produção, requerem a intervenção do homem em uma duplicidade de papéis. O homem no papel de raiz de toda a positividade, o papel do observador sujeito das proposições enunciativas e explicativas dos operários, o homem no papel de único ser capaz de dar conhecimento do que torna possível todo conhecimento. O homem no papel de elemento do que é empírico. Novamente, o homem agora como elemento do que é empírico, isto é, funcionário, recurso de mão de obra, viabilizadora da
de atividades dos processos individuais de transformação que dão suporte a cada operar. E existe, portanto, associada a uma operação de criação da representação da empiricidade objeto, no caminho da construção da representação, além da comunidade de enunciação das operações de criação com a coleção de sujeitos das proposições, uma comunidade de prática das operações de construção da representação ou do projeto da representação objeto da operação de explicar com reformular, com a coleção de funcionários requeridos, associados, respectivamente, a uma comunidade de prática das operações de construção da representação ou projeto, com a coleção dos funcionários requeridos, a cada um dos processos de transformação necessários para compor cada forma de produção. E ainda a comunidade de provedores, disponibilizadores de necessidades, resultados dos processos de transformação nas operações de criação, encarregados do provimento e disponibilização de materiais, equipamentos e insumos associados a cada um dos processos de transformação necessários para compor cada forma de produção do operar de cada analogia. Isso dentro da área de projeto piloto ou no interior do laboratório. As coleções de sujeitos, de ouvintes e de interagentes em rede e outras descritas referem-se às operações anteriores à constituição na existência ou obtenção da representação para a empiricidade objeto. Há um tempo em que os elementos de suporte de todos os objetos, cada um dos objetos análogos, ainda não existia. A coleção de sujeitos ou de comunidade de criação, a comunidade de viabilização dos processos de instanciamento na área de projeto piloto e a comunidade de fornecedores, de disponibilizadores de recursos e insumos necessários a essas operações. A saber, operações de obtenção exatamente destes elementos de suporte na experiência ao operar de cada forma de produção enunciada. Mudando o que tem que ser mudado, existem coleções análogas a estas, definidas para as operações de construção da representação, mas agora para as operações de instanciamento da operação. No caminho do instanciamento de uma representação, não há mais necessidade de construir uma nova representação, já que, quando nesse caminho, necessariamente já existe representação aceitável para esse operar dessa empiricidade objeto.
Assim, no caminho de explicar com reformular a empiricidade objeto, o papel primordial do homem de raiz de toda a positividade esse papel já foi cumprido pelo observador, que nesse papel volta a ficar ocioso no caminho do instanciamento da representação, porque a representação já foi, o modo de ser fundamental da representação foi recuperado do repositório. Há, entretanto, um outro conjunto de elementos responsáveis pelas operações de instanciamento, não necessariamente os mesmos para cada analogia, nem os mesmos que compõem a comunidade de sujeitos do caminho da construção da representação. No caminho do instanciamento da representação, temos um pacote, uma coleção de proposições instanciativas. Instanciamentos de objetos análogos, representações, podem também ocorrer em diferentes ambientes e em locações geograficamente posicionadas em diferentes lugares. O onde do modelo 5W2H é condicionado ao quem, como, o que, ou os elementos necessários requeridos para a formulação da proposição. Quem, como, o que. O que nos permite visualizar no caminho do instanciamento da representação outra comunidade de instanciamento ou de utilização ou produção da representação objeto da operação de explicar com reformular a empiricidade objeto, envolvida agora na disponibilização dessa representação no ambiente, tendo como elemento organizador ainda o operar, vislumbrado pelo observador, e atribuído à empiricidade objeto desse explicar com reformular, o inicial e os seguintes, sobre a sucessão de analogias também recuperada do repositório. O propósito desta comunidade de instanciamento da representação objeto de explicar com reformular, existente no caminho do instanciamento dessa representação, é configurar nesse ambiente as formas de produção com os respectivos elementos de suporte recuperados na representação obtida do repositório e executá-las na unidade de produção, produzindo seus efeitos. Essa coleção de elementos de suporte aos operários, integrantes das formas de produção, para cada analogia da sucessão de analogias, foi simplesmente recuperada do repositório e será necessário providenciar tudo o necessário para que esses elementos de suporte às formas de produção em cada ambiente funcionem. Existe, portanto, associada a uma operação de instanciamento da representação da empiricidade objeto, no caminho do instanciamento da representação, além da comunidade de instanciamento, a comunidade de prática das operações de instanciamento da representação ou produção, com a coleção de funcionários requeridos, associados respectivamente a cada um dos elementos de suporte
necessários para compor cada forma de produção. E ainda a comunidade de provedores, disponibilizadores de necessidades e resultados, tanto os internos, a organização que executa explicar com reformular no caminho de distanciamento da representação, quanto os externos a ela, fornecedores que a ela se acoplam. Temos agora a representação instanciada no ambiente, no ponto 5. Com as representações de instanciamento do explicar com reformular, com as operações de instanciamento do explicar com reformular, a empiricidade do objeto, ela agora acaba de ser afirmada, posta, disposta e repartida no espaço do saber para eventuais conhecimentos e para ciências possíveis, com exatamente o mesmo modo de ser fundamental com o qual foi recuperada do repositório. O modo de ser fundamental não se alterou ao longo da operação de instanciamento da representação. Essas operações de instanciamento não mais serão referidas à utopia do operar, ou poderão não ser mais referidas à utopia do operar, sem suporte na experiência, porque todos os operares de todas as analogias pertencentes à sucessão de analogias já têm o competente suporte na experiência, e por isso são palavras que já fazem parte da linguagem de uso. Contudo, podem ou não serem organizadas por analogia e sucessão. Como já foram desenvolvidas todas as formas de produção com suporte na experiência aos respectivos operares, análise e síntese não são mais métodos privilegiados nesse caminho.